pronto. Bom, pessoal, então, assim, estou aqui com o André Paixão, ele é idealizador do More MBA, muito bacana. Eu já te dei a dica, né, do domínio, que eu não vou falar porque está gravando aqui. Gostei muito da landing page. Aliás, quem fez a landing page para você? Foi um dos mentores aí do grupo também, é Jefferson. Ele Ótimo, também é um dos professores do MBA. maravilha, maravilha. Bom, tá aqui o André Paixão e assim, só de olhar o pouco que eu olhei do que você tem, eu já me convidei, né? Já falei, cara, quero estar aqui junto aqui dos mentores, me encaixa aí, né? Então, sempre que eu gravo um vídeo como esse, é uma aula. É uma aula de quê aqui no caso? Vai ser uma aula de roteiro de apresentações. Porque quando eu fazia sites antigamente, quando eu tocava site, era engraçado, porque as pessoas falavam assim, eu quero um site, mas o que você quer no site? Eu não sei ainda, mas me manda um orçamento. Eu falo, pô, não tem como. Aqui o código de honra da Elementa é um dos princípios para fazer parte. É como se fosse um código de honra. Assim, você vai entrar num grupo, você precisa ter um código de honra. Se você não concordar com aquilo, não participa. E como o tema é um Prezi, então vai justificar eu mostrar o Prezi que eu criei para fazer o código de honra. Eu gosto muito do Prezi. Eu contei que eu conheci o Peter Harvey, que é um dos fundadores da Prezi? Não, né? Eu assisti numa aula sua, eu soube numa aula que você Eu ministrou. conheci o fundador, né, do Prezi. Mas depois eu conto a história, só vou falar assim, que eu criei uma expectativa muito elevada com relação ao Prezi que não virou verdade. Então, a gente aprende como empreendedor que não é de expectativa, está cheio. Empreendedorismo é resultado. Então, aqui já é um exemplo do seguinte, fiz a linha do tempo da Elementa, falei ali em 2004, 2014, então o Prezi tem essa dinâmica de Zoom, que realmente, quando eu quero, ela é imbatível. Ela é muito legal porque já cria esse fluxo. Então, quando eu preciso fazer uma apresentação, que eu não vou debater muito, eu vou falar, você tem 5 minutinhos? Vou apresentar. O Prezi é imbatível. Então, assim, só para até aproveitando falar do Elementa. Então, a Elementa em 2014 era para ser um coletivo digital e agora é pessoas. Então, eu tomei essa decisão esse ano de seguir por esse caminho. E o Prezi tem essa coisa bacana, você já viu que eu não estou seguindo a sequência. Eu já fui lá, cliquei nos princípios, eu falo aqui, eu confio plenamente nas pessoas, não vou deixar o dinheiro me comandar, pratico a economia do presente, por exemplo, neste momento eu estou praticando a economia do presente, eu estou entregando algo que geralmente eu cobraria se a pessoa não tivesse uma sinergia de querer entender a Elementa, como foi o seu caso. Tem empresa que chega simplesmente assim, eu quero uma... aliás, tem gente que faz isso, tá? Aí fala assim, eu quero sua mentoria. Um cliente meu de longa data falou isso, falou, eu preciso de 2 horas sua. Eu falei, olha, para você que é cliente antigo é R$300. Ele falou, eu quero 2, então R$600, 2 horas e meia. Tudo bem. Vou recusar? Não, né? Está aqui o meu Pix. Mas quando os dois lados estão entendendo, trabalham sem orçamento também. Márcio, sem orçamento por quê? Ué, porque na verdade o André vai dizer uma verba que tem e a gente vai definir junto como que a gente segue, porque tudo é uma questão de verba, tempo e prazo. Enfim, então esse são os princípios da Elementa. Uma coisa importante, né? Não levar nada para o lado pessoal. Você conhece esses 4 princípios toltecas? Com certeza. Cara, é maravilhoso isso, né? Só que entre teoria e prática é uma longa jornada, né? É verdade. Murilo, inclusive, levou o Juan Cortez, ou melhor, Miguel Ruiz, no último congresso que teve da HSM. Ele fez Você e levou conheceu, também. cara? Você assistiu a palestra ao vivo dele? Sim, sim. Ah, caramba. Bom, vou pular essa parte. Mas eu já tinha lido há muito tempo já. Mas, enfim, aqui é legal porque parece que não, mas vai ter conflito, a gente vai discordar, é normal. Aconteceu hoje, inclusive, foi muito interessante. Uma pessoa no WhatsApp de manhã me chegou fazendo umas coisas que em outros tempos, nossa, eu ia levar para o lado pessoal e ia partir para a briga, mas eu não levei para o lado pessoal
descontinuei o relacionamento que tinha com a pessoa, porque relacionamento comercial, né? Para que eu vou me estressar? E trabalhar com alegria, né? Porque às vezes a coisa pega e a gente fala, pô, não tá legal, tem que parar. Enfim, eu gosto muito dessa frase, a perfeição está no coletivo. O coletivo quer dizer que aqui não vai ter alguém entregando uma apresentação, a gente vai fazer junto. E esse é o Prezi. A grande potência está no grupo. Aliás, eu Por tô vendo melhor que que tá faltando. seja, Acabei por melhor que seja, Acabei por de. melhor que seja a minha performance individual, eu só alcanço a pequena potência, porque a grande potência está no grupo. Aliás, Esses fundamentos também coincidem com os fundamentos do More MBA. Pode ter certeza disso. A gente procura passar esse tipo de mensagem. agora, uma coisa muito importante aqui. Tem um roteiro que eu falo que assim, é o que o cliente, no caso, nessa posição, é fundamental. Por exemplo, o objetivo da apresentação é quarta-feira, dia 15, você vai. Ó, tá vendo? Isso daqui é ouro, por quê? Na sua cabeça você sabe o que vai acontecer. Na cabeça de quem está apresentando não sabe o que vai acontecer. Então a pergunta, é só porque eu estou gravando, está querendo travar, né? Mas assim, qual o objetivo da apresentação? Conta um pouquinho do storytelling. Você vai ter quarta-feira uma reunião, Exatamente. duração da reunião, o cara vai. Existe uma legislação que está em vias de entrar em vigor, mas já está bem adiantada, e é necessário que os secretários municipais de educação tomem conhecimento dessa legislação. Então, o objetivo dessa apresentação de quarta-feira, dia 15, posso continuar? Pode? Não sei o que aconteceu. Meu Deus do céu. Estou aqui ainda? Estou. Travou? Voltou? Não, eu estou ouvindo. Você que tinha dado uma paralisada, né? Então, bora, vai lá. Hoje, essa legislação é o que muita gente não sabe. Exatamente. O objetivo é conscientizar os secretários de educação sobre o cumprimento dessa legislação e apresentar para os mesmos nossa proposta de prestação de serviço através do MBA. Entendi. Só para eu tirar uma dúvida. Essa legislação, ela é algo que meio que obriga eles a investirem em uma capacitação. Exatamente. Exatamente. Então, Ela institui a base comum de competências dos diretores escolares. Ela estabelece os novos diretores escolares precisam ter essas competências. E aí é o que eu quero demonstrar nessa apresentação. A utilidade dessas competências passa a ser uma dor. Então, na verdade, essa dor já existia, sendo que o pessoal não identificava, né? E agora eu quero que se denome essa dor e nós vamos apresentar uma proposta de antídoto. entendi. A BNCC, que é dos alunos, a Base Nacional Comum Curricular, e tem as regras lá. É como se fosse, você falou, uma BNCC para o diretor. Uhum. Sei lá, dá um exemplo aí da lei, de uma dessas novas competências. Porque passa muito pela área de gestão, planejamento e comunicação. Passa muito por essas áreas. Um gestor passa, então, a ter que ter, quer dizer, um diretor de escola precisa, a partir de então, dominar uma comunicação assertiva, um processo de comunicação assertiva. Ele precisa ter um olhar diferenciado, tanto para a equipe dele, para poder aproveitar melhor os talentos, no sentido de fazer com que a equipe entenda aquela cultura organizacional. Então, assim, passa a exigir do diretor não só aquela questão meramente pedagógica, mas também um olhar de gestor mesmo. Entendi. E exige também a base empreendedora, né? Entendi. Que ele tem um comportamento diferenciado. Entendi. Deixa eu ser, assim, conduzir um pouquinho mais. No dia 15, você não vai falar com o gestor, é um parceiro. Ele ainda não é o gestor, ele não é o secretário. Exatamente. Então, esse é um ponto-chave, gente. Então, isso daqui é uma aula de roteiro, de briefing. Não,
Mas, Márcio, me perdoe, assim, a ideia é que ele também já foi secretário de Educação. Eu não tenho certeza se é ainda, mas já foi. E, além disso, preside ou presidiu a associação de todos os secretários de um determinado estado. Ótimo. Então, assim, a gente tem que passar para ele uma linguagem como se fosse para o secretário de Educação. De qualquer jeito, ele é um parceiro que tem interesse público. Sim. Então, é muito importante ele falar, não, vamos fazer a apresentação para o secretário, e ele, como já foi secretário, ele vai trazer essa visão e fazer a crítica, falar, pô, ótimo, ficou, não ficou, não ficou. Não é ele parceiro, você não está com... Ele já é parceiro. Os dois querem mirar no mesmo... Não, ele também não é parceiro. Assim, ele tem interesse em mim para divulgar, para ajudá-lo num outro projeto. E eu tenho interesse de vender o projeto para ele. Se ele compra o projeto, Entendi. beleza, ele me ajuda a divulgar o projeto, entende? Ótimo. Se ele compra a ideia, também, a gente já ganha um braço a mais. Eu posso usar o meu networking também, ver outros secretários que possam validar essa apresentação. Show. Possa consultar, perguntar. O que é importante? Então, a duração dessa apresentação não é para essa reunião do dia 15. É para quando realmente estiver com o secretário, quando estiver com as pessoas, falar, ó, vou apresentar. Quanto tempo dura essa apresentação? Não, eu acho que 30 minutos, se der, é legal, é ótimo 30 minutos. 30. Então, vamos lá. Primeira lição. É muito tempo. O Norman Kestenbaum foi meu grande mentor de apresentações lá em 2004. Em 2006, eu tive o prazer de colocar esse cara num curso online de PowerPoint, na Você S.A., antes de quebrar Abril, né? Mas ele é muito bom, chama Norman Kestenbaum. Ele escreveu um livro chamado Obrigado pela Informação que Você Não Me Deu. Então, o que é que ele diz? Ele se especializou em fazer apresentações para presidentes de empresa. E a última vez que eu falei com ele, eu fui entrar no site e falei, Norman, você mudou tudo, ele está só em arbitragem. Arbitragem, não sei se vocês sabem, é um grau de resolução de conflitos de empresas para não entrar no judiciário. Então, o cara achou um filé mignon ali que ele falou, nossa, imagina, o cara já ganhava muito dinheiro. Então, o que ele costuma dizer... Várias corporações, em acordos internacionais, utilizam arbitragem. Então, em tribunais internacionais de arbitragem. Então, o que acontece? Na verdade, a apresentação, você tem 30 minutos, precisa ser feita em 5, 10. Porque o resto é para vender e fechar o negócio. Tá? Então, beleza. Em tempos de pitch, hoje em dia, também é assim, né? Você tem que ter de 5 minutos. Outro importante, vai ser reunião que pode ser para um secretário, pode ser uma reunião no Zoom para 10, 100, né? Então, a gente tem um público-alvo, definimos o que vai ser o Prezi. Poderia ser PowerPoint? Poderia, mas nesse momento, você quer... E olha só, que eu sou um defensor do Prezi, mas ultimamente não tenho sido tanto. Mas nesse caso, precisa passar inovação. Então... eu vou aperfeiçoar um pouquinho, Márcio. Eu gostaria que, nessa apresentação, também desse o nosso DNA. E qual o DNA que eu prego? A disrupção. Então, assim, é por isso que eu mandei aquele videozinho lá no grupo, justamente nesse sentido. Eu não enxergo, honestamente, eu não idealizei esse projeto para poder ficar na mesmice. Eu não acredito nesse sistema, não acredito no sistema tradicional de ensino. Então, assim, a gente prega justamente a disrupção. E aí seria bom, já que, veja, soluções educacionais disruptivas. Ficaria complicado da gente se manter no feijão com arroz, né? A gente tem que dar uma gourmetizada no negócio, inclusive na apresentação. Mas eu não tenho a menor, assim, Márcio, de boa. Para mim... Curiosidade. Se vai ser no Prezi, se vai ser no PowerPoint,
Aquela apresentação de Silvio Meira, por exemplo, que foi fantástica, eu participei ao vivo daquele encontro também, eu pensei que ele tivesse utilizado vários outros recursos, e alguém no grupo falou, não, ele fez em PowerPoint. Não, Então, não, isso que eu estou falando. Na prática, o que eu vejo é assim, que precisa ter a versão em PowerPoint, sim, porque na hora que você fala, opa, estou aqui precisando usar, pô, me confundi um pouco com o Prezi, pega o PowerPoint. Precisa ter as duas. Precisa ter as duas. Agora, o que eu estou dizendo é que, como é uma situação controlada, porque um secretário de educação não vai chegar e falar assim, vamos fazer uma reunião agora à tarde? Não é, o cara tem agenda, você vai ter tempo de planejar. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar é que, olha, que eu dou aula de pitch, tá? Mas eu entrei numa aula de pitch no Clubhouse. Gente, o Clubhouse é uma plataforma de voz. Não é fácil alguém dar uma aula de pitch que eu realmente fique atento. Porque geralmente o pessoal vem com o básico, né? Mas eu fiquei e anotei. Então, eu meio que hackei a aula do Chafat, que é esse cara aqui, ó. É pena que eu coloquei sem querer, Chafat. Então, deixa eu compartilhar com vocês a essência. Por quê? Tudo é pitch, tudo. Você tem que pressionar o cara. Ah, não, mas não é é pitch, sim. O cara tá lá sendo abordado por 1 milhão de gente querendo vender produto. E aquela história, você falou a dor, né? Se o gestor não resolver problema e virar problema, vai bater na porta do secretário. É isso. é isso aí, os abacaxis que ele não descasca, o secretário tem que descascar. Então, o que é que o Chafat, vou resumir aqui a aula dele, né? Ele falou assim, abertura poderosa. É uma abertura poderosa. Eu sou o André Paixão, fundador, idealizador. Tem que ter, aí depois vem sua apresentação. Promessa. O cara está lá gastando um tempo com você. Falou, prometo que assim, no final disso, aí você vai ter o quê? O cara tem que saber, vou trazer uma solução para esse problema aqui. Cid, gente, foi pelo Clubhouse, então não lembro tudo, tá? Aí você tem que plantar uma sementinha para o cara falar, cara, preciso ficar atento a esse cara, tá trazendo uma coisa boa. Aí depois ele fala, ensine. Você sabe que tem a BNCC dos gestores? Aí você vai olhar na cara dele, não sabe. É como eu falei, você conhece o Miro? Tem uma apresentação em Zoom? Você não sabe. Então, vou te ensinar. Só que aí você já está vendendo uma concorrência, porque ele vai dizer, opa, peraí, eu vou ter que pesquisar outros. Porque vai ter outro. BNCC tem um monte de gente vendendo produto. Aí ele fala, você tem que ter why this, o porquê isso, porquê eu e porquê agora. O agora você já deu até a deixa, né? Você falou que eles estão com verba sobrando, que se terminar o ano, eles vão perder a verba. E, além disso, a pandemia. O agora é nesse período de pandemia. Porque, assim, certamente, os nervos estão muito inflamados de toda a equipe. Eu visitei alguns secretários de educação de alguns municípios no Rio, inclusive. Grande problema deles na volta às aulas, possível volta às aulas, né, que a maioria está voltando às aulas pelo menos híbrida, chove atestado de professor, atestado médico, alegando alguma comorbidade, dizendo que não quer voltar, não pode voltar, porque ali representa uma ameaça à saúde dele. Então, assim, os nervos estão muito à flor da pele. O agora está muito clássico. O mais desafiador aqui é o AIME. Por que o André? Porque já vai ter outra gente batendo na porta, não é só, tem concorrência. A galera está batendo na porta dele. Eu acho que ainda não, mas enfim. Não, mas a gente tem que sempre achar que tem, gente. Ok, mas se tiver, não é da mesma forma. A gente tem o nosso diferencial muito nítido. Ó, o call to action, que é assim, você está no Zoom, tá, não sei o que, fala, ó, acesse agora o site X e peça o e-book. Tem que ter um call to action. Uhum. Terminar com call to action. E o sign-out tem que ser de impacto também. Meu nome é... Quem falou aqui foi o André Paixão. E aí tem que ter um... Por exemplo, quando eu termino, meu nome é Márcio e eu quero levar o origami para todas as escolas do mundo. Pá, fechei. Então, tem que ter um impacto. Porque
o cara precisa sentir firme. O AIME é o impacto da apresentação. Bom, dito isso, vamos para uma coisa que é meio chatinha, que é assim. Márcio, como é que eu faço primeiro? Essa parte, André, a gente não vai fazer toda agora, porque depende de você, tá? Sim, sim. Quando entra aqui no More MBA, aliás, me dá uma dica aqui, me dá uma ajuda aqui. Aqui tem alguma coisa desse produto ou ainda não? Tem. Em qual link? Abaixa um pouquinho mais, quando a gente vai lá para soluções educacionais disruptivas. Mas é aqui na home mesmo ou é no menu? Aí na home mesmo. Administração, educação, vai aí, ó. Solução. Isso, vai lá. Isso. Clica aí, por favor. Essa imagem. Baixe o PDF agora. Peraí, vai baixar um PDF? Vai. Tá bom. Bom, vou dar até uma dica de SEO e marketing aqui. É legal ter uma página, aí na página você ter o baixar o PDF, porque você ganha uma página a mais no Google, tá? Tá. Tá. Então você já tem aqui um PDF. Eu tenho até que substituir esse PDF por um outro, que eu tenho um outro mais atualizado, inclusive, que está melhor. Eu vou pedir para o rapaz fazer isso hoje, para quem cuida do site. Entre hoje e amanhã ele faz isso. Tá Eu ótimo. não lembrava que eu tenho que... Foi criado um outro que está melhor, tá um design melhor, inclusive, e tal. E, enfim, e é o que a gente vai colocar, entendeu? Mas esse já tem, de certa forma. Beleza. O que é que eu estou percebendo aqui? Aqui é o produto que o cara... Você quer que assine para não sei quantos professores, né? Fala. Aqui, se eu fosse um gestor, eu compraria como gestor, né? Mas o objetivo é ter uma venda para o secretário vender para 100 gestores ao mesmo tempo, né? Na prática, a gente não iniciou as vendas ainda no varejo, entendeu? A gente ainda não iniciou as vendas no varejo. Tá ótimo. Uma pergunta, essa lei tem um nome? Tem, não é em qualquer lugar que você encontra, mas eu posso até compartilhar, é BNCC do diretor escolar. Diretores... Sério que é assim o nome? É. Que da hora. Gente, eu já estou aqui pensando no Google, tá? Não, aqui, tá vendo? Eu estou achando coisas do BNCC. Aqui não é do diretor, exatamente. Você tem alguma que seja... Eu te confesso que eu nem pesquisei no Google, mas eu tenho a lei aqui comigo, enfim, eu posso compartilhar a tela, mandar pelo WhatsApp, não tem nenhum problema. Não, tranquilo. Bota só, tira o... Tranquilo. Não, eu estou mostrando aqui porque esse vídeo vai ter designers que vão ver, então eu estou trabalhando isso para eles entender. Que a BNCC é meio que um mantra, já tem muito infográfico da BNCC. Então, Sim, muita gente oferecendo. A gente precisa pensar sobre esse assunto. André. Oi. Oi, Aline. Boa noite. A Aline também entrou. Aline, eu estou gravando, tá, Aline? Tá bom, eu vou ficar aqui ouvindo. Eu estou resolvendo uns probleminhas aqui, mas eu estou ouvindo vocês, tá? Depois vai estar gravado. Tá bom. Tá. Você falou de disrupção antes, e a maneira mais interessante de ser disruptiva é fazer uma coisa que não está sendo feito hoje. E logo que as crianças conseguem ir para o banheiro só, tem um período de 2 anos e meio a 3 anos que eles não estão tendo o acesso escolar. E, nesse período, eles são esponjas. E o que acontece no primário é que, quando começa, tem os estudantes que estão avançados porque tiveram algum pré-escola ou aprendizado extra-escola. E até chegar ao final do primário,
tem gente que o professor está falando e ele simplesmente não está captando porque não tiveram a base e simplesmente nesse ponto você perde, eu acredito, quase metade da população no Brasil. Então, isso seria disruptivo, mudar o início da aprendizagem. Nessa idade, eles podem estar aprendendo línguas, aprender a ler música. Tem muita coisa que uma criança consegue captar muito melhor. Tipo, a gente começa a ensinar línguas só depois que o aluno tem uma certa idade. Isso está errado. Então, Mark, deixa eu só contextualizar. A BNCC, ele já foi direcionado para os alunos. É uma base... E professores. Para os alunos e professores. E não para os diretores. Isso. Então, o que eu estou entendendo é que os diretores não estão conseguindo gerir bem o seguinte, ser um líder efetivo dos professores. Então, quer dizer, como é que eu consigo fazer com que os professores implantem tudo isso que o Mark está falando, que a BNCC teoricamente traz, que estão aqui, ó, tá vendo? Tem até empatia, autoconhecimento, argumentação, projeto de vida. Aliás, tem uma amiga minha que trabalha com projeto de vida, viu, André? Sim, ótimo. Então, o que acontece? O desafio aqui é que não resolveu o problema, porque se tivesse resolvido, eu não teria saído dessa outra lei, devem ter percebido o quê? Os professores estão perdidos, e agora a gente precisa pegar os gestores de escola e falar, bicho, você tem que ser líder. É isso aí. Organiza a galera. Organiza a galera. E isso aí mesmo. A questão é... Marcos, eu mandei para o teu WhatsApp o arquivo com a BNCC, viu? Você consegue pelo Google mesmo. Eu busquei pelo Google. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá bom. Vou abrir. Tá, Portal MEC. Então, o que é importante? Cara, depois eu vejo, então. Aqui. Matriz Nacional de... Matriz Nacional... tá, não é... Não, é porque, assim, você vai ver que, por muitas vezes, depois que você descer um pouco mais, que se refere à BNCC mesmo, a Base Comum de Competências do Diretor Escolar. Não, eu sei, mas... Aí você não vai contar, não. Não, a própria lei fala em BNCC. Não, eu sei, eu estou brincando aqui com o Google, porque eu vi lá MNCC, já, sabe? Matriz Nacional, eu estou falando para se apropriar desses nomes, sabe? Como ele é novo, tá. Base Nacional Comum Curricular. Aí, matriz, sabe? Você se apropriar do MNCC. E comprando esses domínios, né? Não é só comprar o domínio, é você se apropriar do nome, começar a usar a sigla. Porque BNCC... Tá, beleza, já contextualizamos aqui. Okay. Tá, não vou ler agora, porque está longo aqui. Não, com certeza. Então, o que acontece? Tem uma metodologia chamada 10, 20, 30, que é de startups, mas, na verdade, vale para qualquer apresentação, que é do Guy Kawasaki. Eu canso de falar disso em apresentações. Esse cara é um dos maiores nomes do mundo de empreendedorismo. Assistiu milhares de apresentações e cansou de ver pitch mal feito. Então, o que ele fez? Ele falou, cara, é o seguinte, 10 slides, 20 minutos e fonte 30. Eu já falei que não é nem 20 minutos, é 10 minutos, né? E fonte 30 por quê? Porque na hora que você põe no PowerPoint fonte 30, não cabe muito texto. Certo, certíssimo. E qual é? Gente, isso daqui é feijão com arroz. O que vai mudar é pouca coisa. Então, não é o Márcio que está inventando. É pegar aqui, ó, copy, paste. Literalmente, copy, paste. Copiar sem formatação. Ah, caramba, não fez o que eu queria, mas tudo bem. O que é que eu estou dizendo? O problema, a solução,
Então, para quem está assistindo aqui depois e quiser trabalhar com a área de apresentações, não sou designer. Gente, é o seguinte, a apresentação não começa no design, não. Vale até para namorar. É o roteiro. Vale até para o namoro. Não, vale para tudo, para qualquer coisa na vida. Porque a pessoa tem um problema, você quer a solução. Então, o que eu estou dizendo é assim, vamos seguir firme e forte aqui? Não sei, mas se você seguir aqui, é um roteiro já que eu fiz para o Mark ontem, porque eu falei, não dá tempo, né? Então, eu faço tudo, já, tudo ao mesmo tempo. Eu gosto de coisa com um pouquinho mais de prazo, né? É que o do Mark, ele pediu na quarta para quinta, né? Aí eu falei, vamos lá. Então, o que é importante? Não vamos fazer agora, tá, André? Mas é importante isso, você descrever em poucas palavras. Porque o maior problema do PowerPoint é as pessoas abrirem o PowerPoint e começarem a fazer. Porque você se empolga, começa a botar frufru. Não. Esse roteiro aqui, se eu ler ele em 2 minutos, é o famoso pitch de elevador, ele tem que convencer alguém. Aí, eu vou para fazer um PowerPoint, um Prezi, alguma coisa legal, entendeu? Então, não vou preencher aqui agora, porque... Vou tentar fazer um pitch agora, vai. Porque eu sou da educação também, então talvez eu... Como é que é o impacto? Qual é a maior dor do secretário? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Ele está ligado à política ou não necessariamente? O secretário ou os diretores? O secretário, que é quem vai assinar... O secretário, sim. O secretário é nomeação, livre nomeação e exoneração. É cargo de confiança direto do prefeito. Entendi. Então... E por muitas vezes, o diretor também. Tá. Então... Porque existe um processo de escolha democrática do diretor. Então, mas, em muitos municípios, é por nomeação e exoneração. Segundo influenciador, que é o prefeito. Sim. A apresentação pode ser para o secretário, mas você pode ter outras coisas paralelas rodando na internet. Quem paga o cheque, quem faz o cheque é o prefeito, não é o secretário. Tá. Então, o desafio de uma apresentação visual é o que eu posso colocar numa apresentação e o que eu falo nas entrelinhas. Você não vai colocar nunca numa apresentação assim, seu problema são os votos, a sua popularidade. Não pode. Isso vai nas entrelinhas. Sim. Porque não pode estar escrito, né? Então, a dica é você preencher aqui com... Não adianta eu preencher agora, entendeu? Sim. Porque aqui é uma coisa muito sua de você falar assim, nossa, sabemos que vocês, secretários, né, enfrentam muitos problemas com gestores como ABC. A desqualificação dos gestores, que os gestores hoje não atendem às necessidades, às novas necessidades. Não, tudo bem, mas quando eles não atendem, o que acontece com o secretário? Vem o que bucha aparece ali na secretaria dele. Desde problemas com a... Hoje, um dos grandes problemas é justamente com a equipe, né? Porque para você poder implementar uma cultura organizacional no ambiente escolar, já é um desafio, porque normalmente é um ambiente muito heterogêneo, onde dificilmente você consegue o consenso, né? Você não tem unanimidade no ambiente escolar, é muito difícil você ter unanimidade. No entanto, quanto mais divergente é a cultura organizacional, mais difícil a gente dificuldade de se manter, né, um objetivo, né? Maior dificuldade de se manter o objetivo central. Então, deixa eu dar uma sugestão. Então, assim... acredito que agora a gente vai conseguir resolver esse texto. É legal você escrever lá, porque se fosse um pitch de 2 minutos, aqueles 10 itens, não precisa ser todos 10, mas 2, 3 minutos, porque a hora que eu começo a explicar muito, o cérebro da pessoa vai para o racional. Na verdade, o problema ele já sabe. Ele já sabe, então você precisa só evidenciar. Por exemplo, eu não sei direito, eu estou aqui imaginando, mas, por exemplo, uma escola que vai mal ali com a BNCC.
cai o ranking do IDEB, né? IDEB, IDEB desenvolvimento. é ruim para ele. Então, Sim, é ruim. Então, a linguagem é assim, olha, a gente sabe que a BNCC não tem sido tão bem implantada, por isso foi lançado essa matriz para os diretores. Márcio, eu tenho, Entendeu? acho que, sei lá, 6 ou 7 razões para você investir na capacitação do gestor escolar. Eu tenho isso aí no texto já. Calma. Vamos por partes. O secretário, ele é o cara que, a princípio, tem que pensar que ele é o conservador. Você tem uma informação importante. Eu não sabia disso, que a pandemia acabou economizando recursos. Eu não tinha essa informação. Essa informação você não usa, a não ser que você fale, não, nesse ponto da apresentação, eu dou um checkmate na negociação. Talvez seja para depois da apresentação. Uhum. Naquela hora que fechou, e o cara perguntou, como é que você vai fazer para a gente? Quando o cara perguntou e não dispensou, é porque ficou interessado. É nessa hora que entra o conhecimento de mercado. Na verdade, quando ele perguntou, ele já comprou. Ele só quer responder uma objeção dele, mas ele já comprou. Deixa eu dar uma dica para você poder preencher ali, porque, como eu falei, aqui é mais uma mentoria do roteiro. Para quem estiver assistindo, é assim, o cara que é o designer, ele não é o roteirista. Esse é um dos maiores erros de apresentações, porque a pessoa fala, o que é que você quer colocar, André? Não, André não sabe o que tem. Primeiro precisa fazer o pitch. E a dica é essa, é você estruturar dessa forma. Qual o problema? Olha, a BNCC não foi bem implantada, por isso eu preciso ler aquilo lá, mas confesso que eu não vou ler agora, que eu tenho umas coisas aqui para resolver. Mas eu entendi que ela veio porque a BNCC não conseguiu ser bem implantada. Ponto. Então, beleza. A Matriz Nacional, a MNCC, não sei se vai ganhar esse nome, né? MNCC, ficou legal, né? MNCC, achei. Mas vai ser B mesmo, já é B, já está escrito na lei isso já. Não, mas vai ser BNCC dos diretores? É isso que eu estou falando. É isso aí. Então, essa é uma dica. Você precisa ver qual é o... Está escrito na lei, é porque está escrito na lei. Tá. BNCC do diretor escolar. Não sou eu que estou inventando, está escrito lá na lei. Não, mas eu só estou dizendo isso para você já ir pensando na fala. Repetir, nós seremos os líderes da BNCC dos diretores escolar. Você assistiu a palestra do Steve Jobs do iPhone? Não. Então. Mas a questão do porquê eu entendo bem. Assim, justamente ali, esse caso da Apple é muito clássico. É o mesmo caso da marca de moto Harley Davidson. É o mesmo caso. Eu quero dizer assim, nesse caso de ser uma coisa nova, que as pessoas estão assim, no lançamento da Apple, do iPhone, ele criou um slogan, hoje a Apple reinventa o telefone, e fala ao longo da apresentação, então fala, olha, nós da More MBA seremos os líderes da BNCC, ou seremos a referência de BNCC para os diretores. Você vai colocando, vira um mantra. Ótimo. Aí o cara termina, fala, nossa, por que o André Paixão? Porque aquilo você ficou falando. Hoje a Apple reinventa o telefone. É só por isso que eu estou dizendo para olhar com esse olhar. Mas, voltando, então, o problema, eu vou pedir para você preencher, porque senão a gente não vou gastar muito tempo aqui de coisas que eu também preciso ler, preciso ver. E quando você preenche lá, você também pode, ao mesmo tempo, falar assim, nossa, me vem uma imagem, sabe? Porque o design não entende a área. Precisa falar assim, me vem uma imagem de um gestor, de um professor discutindo com o aluno. Aí você põe lá, imagem, professor discutindo com o aluno. Sabe? Então, sim. Assim, é tranquilo. Eu vou ajudar nesse roteiro. Quando eu passo, o design que trabalha para mim não tem nada a ver com educação. Não tem nada a ver com educação. No entanto, eu procuro passar o que eu idealizo o mais mastigado possível. Uhum.
você perguntou do site, boa parte do site foi eu quem desenhei. A logomarca fui eu quem desenhei. E eu não tenho a menor habilidade de desenho. Sendo que, assim, eu enxergo uma razão de ser de tudo que está ali, entendeu? Uma razão de ser de tudo. Então, a gente faz assim, ó, são 8 da noite, é legal você fazer esse escrito, porque quando você escreve, você fala, caramba, estou enrolando. Porque quando a gente está falando, não fica grande, mas quando você está escrevendo, você fala, cara, estou enrolando, porque está ficando um parágrafo grande. Tem que ser sucinto. Beleza. Coloca, porque vai descendo, né? Qual é a mágica do More MBA? Olha, a gente tem isso, tem isso, tem isso. O time, né? Como eu falei, né? A gente conversou, eu quero me integrar ao time, porque eu comentei, né? Que eu falei com 1.500 professores, então fiz origami ali, então eu realmente quero entender. E uma coisa que eu acredito que pode ser um grande sucesso, se ficar só no fala, 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 pode não causar uma surpresa. Se às vezes você chegar e falar assim, pega um papel, vou fazer assim, tá? Aí faz uma técnica, porque eu não posso consumir muito tempo, né? Então, às vezes, não combina falar, pega e vamos fazer um... Então, precisa ter uma técnica para, às vezes, causar um impacto. E, às vezes, pode ser com o coração. Quer ver uma coisa que eu costumo fazer? Não vou fazer agora, mas eu já fiz vídeos do seguinte, pegar a borboleta, eu pego, amasso ela toda. Aliás, eu já fiz o seguinte, pegar um coração, eu amasso, pá, e depois eu transformo numa borboleta. Qual a estratégia? Não dá para ensinar na hora, mas quando eu faço isso, eu falo, tá vendo? Às vezes você está amassado, mas você consegue virar outra coisa. Estou falando que isso sai do momento falação e se converte numa ação. Cria uma ação. Então, são coisas assim que fala, opa, sai do Prezi, do PowerPoint, sabe? Ou a gente traz alguma fala de um diretor ou alguém. Isso que é importante. Sim. Trazer... A lei procurou ser bem fundamentada no porquê que ela surgiu. Então, você vai ver no início, tem toda uma relação de estudo de casos que fez nascer a necessidade da lei. Então, a partir... E eu tenho a minha lei toda rabiscada, toda assim, bem digerida. Então, a partir do momento em que eu evidencio isso, volto a dizer, não é preciso inventar a bola, a roda, muita coisa já está no próprio texto da lei. É só a gente destacar mesmo, isso. Entendeu? O que é importante? Por exemplo, o Murilo Gun, ele tem falas muito boas de educação. Então, às vezes você fala assim, cara, esses 5 segundos, esses 10 segundos que o Murilo Gun fala de criatividade, pega. Por isso que eu estou falando. Mas tem uma questão. Eu fico triste por isso, de verdade eu fico triste. Eu falei isso para ele da última vez que eu estive com ele, em São Paulo. Mas olha só, eu conheci a Viviane. A maior parte do pessoal, a maior parte dos educadores, quase que assim, 90% dos secretários de educação não conhecem Murilo Gun. Não, tudo bem. O que eu estou dizendo, André, a gente está falando de uma apresentação de 10 minutos. Sim. Então, o que precisa... Por isso que eu não consigo pensar sem ter um roteiro que você escreva ali um pouquinho mais, né? Por exemplo, eu vou ler o PDF, que eu não sei. Mas eu só estou dizendo que ter uma fala do Murilo que represente... eu tive o maior prazer de um origami de presente para a Viviane Sena. Eu tive no evento da BNCC do Itaú Social, né? Então, o Emílio Munaro, eu tenho um grau até de proximidade. O Emílio Munaro, eu falei, vamos marcar uma reunião, Emílio. Queria conversar, quer dizer, do Instituto Ayrton Senna. Eu tenho um certo grau de conexão. Legal. O que é importante? Lado psicológico, quem são as referências do secretário? Se o Murilo muitos não conhecem, vai ser trazido na apresentação como um jeito de, preciso conhecer mas eu preciso trazer falas, sei lá, José Pacheco, que eu tive o prazer de estar com José Pacheco, pessoas que todos a gente tem a certeza que conhecem. Sim. Quando você traz essas falas,
e às vezes alguém lá de fora também, né? Porque nesse BNCC, gente, nesse encontro foi maravilhoso. Tinha gente da Tailândia, de Singapura, não, Tailândia, não, Finlândia, viajei na maionese. Singapura, Finlândia. Então é importante você buscar referências para A quê? forma como eu, a metodologia que a gente vai adotar no MBA é com base na Finlândia. A Finlândia tem algumas experiências do seguinte: quanto menos o professor ensina, mais o aluno aprende. Não, e na Porque Finlândia só o tem aluno não pode ficar. lá não porque tem escola particular, só ensino público. Não, mas é porque o que mata é o estágio passivo. O estágio passivo do aluno é que mata o aprendizado. Não, então, mas vamos por partes. Peraí, vamos por partes. O aluno, ele é o pontinho, eu estou falando com o secretário. Então, o que é importante? Quando eu trago a referência da Finlândia, que lá eu descobri, eu não sabia, eu soube nesse evento que lá é só ensino público, né? E que o professor é quase como um cargo como auditor fiscal no Brasil. É um cargo que a família comemora quando o cara entra. Sim. Então, o que é importante? É eu vincular alguma coisa, é importante você ir atrás de dados também. Que é assim, fala, olha, a Finlândia, né, porque é a coisa do voto e do prefeito, né? A imagem do político na Finlândia, que é essa aqui, eles são ditos como heróis, sabe? Então, buscar a imagem, porque quando você começa a escrever isso, o cara fala, eu quero deixar um legado para minha cidade, eu quero, sabe? Entra no inconsciente. Isso que eu estou dizendo, os dados tem que até evitar. Quando você fala, não, vamos lá no texto está escrito. Não faça isso. Porque eu já vi que é um PDF gigante. Se você fizer o secretário falar, eu vou para o texto depois desse aprova, o cara vai ficar lendo. Aí, cara, não dá, né? Que nem você falar, tá lá quase conquistando a menina e fala assim, então, vai lá no meu LinkedIn para ver o meu perfil. É verdade. Primeiro, acerta. Esse é o objetivo da apresentação, né? Eu vou buscar fazer um roteiro de hoje para amanhã, e aí eu te passo de forma bem objetiva, e aí, a partir disso, a gente trabalha. Ótimo, bem Mas legal. está no acordo. O roteiro é lá, porque o Márcio, é isso que eu estou dizendo, eu tô aqui porque é educação. Se O fosse... roteiro no grupo, você quer dizer, né? Não, naquele Docs mesmo. Planilha, Tá. aquilo lá, Sim. tabelinha. Nossa, eu imagino isso aqui, a imagem do Martin Luther King. Então, você escreve lá, imagina uma foto dele. Ah, imagina essa frase. Põe a frase. Uhum. Porque o designer, ele não vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir falar, tem essa frase de educação de impacto, né? Sim. Tem uma frase do Mandela que é forte, né? Que é, educação talvez seja a arma mais poderosa, alguma coisa assim. Uhum. Uma frase. Então, o que eu estou dizendo é isso. Monta, porque como é que eu sei que o roteiro está bom? Quando você lê e vira um pitch, e você fala, caramba. Sim. Você lê e você sente que ficou, aí dá para ir para o design. Mas, enfim, ficou muito boa essa gravação, vou passar para a turma. Como eu falei, né? Eu estou fazendo isso aqui porque é educação, porque se fosse OAB, direito, eu sei que você tem essa área, mas eu não entendo nada. Eu ia falar, cara, alguém tem que ver outra pessoa. Só para a gente concluir, Márcio, assim, uma imagem e algumas cenas que eu acho que muito a questão do poder transformador da educação é daquele filme do menino que inventou o vento. Fantástico. Acredito que você já tenha assistido. Assim, eu tenho um post da Netflix. Não, eu tenho um post fenomenal. Então, porra, aquele moleque, justamente ele fazendo aquele equipamento lá, o redemoinho não, como é que é? O Papa-Vento, o catavento, e todo mundo olhando para ele ali. Pô, é fantástico. Serrando o quadro da bicicleta. É um negócio assim, fenomenal. Assim, realmente dá um tesão do caramba.
Não, isso eu vou até... Não, isso é fenomenal. Descobrir o vento, né? O link descobrindo, é isso aí. Não, esse menino, ele... Não, é só para você ver o seguinte, o Confid Education te pedi para ver um dos links que eu te passei, que é um dos meus projetos, tá vendo? Então, já tem um post, já tem coisa aqui no meu blog, tá vendo? Uhum. Então, esse é um caso legal, porque ele foi rejeitado pela escola. Ele foi lá e salvou a vila. É isso aí. Então, isso é legal. Isso é legal, porque você meio que fala quantos meninos desse você, secretário, está deixando de lado por seus gestores, não, sabe? Isso é legal. Não terem essa habilidade, essa sensibilidade de ganhar a comunidade para a escola. Isso. A comunidade para a escola. Então, o que é legal? Você, aí não tem jeito, é o André que tem que falar, nossa, nesse vídeo do YouTube, desse segundo a esse segundo, tem um diretor expulsando ele da escola. Matou. Tranquilo, tranquilo. Agora você vê que legal. Como eu conheço o filme, por isso que eu falei, eu sou um ótimo roteirista, porque eu conheço. Aquele gestor expulsando o menino porque não tem dinheiro para pagar, pô, é fenomenal. Uhum. Porque aí, na hora que você fizer a apresentação, você faz a ponte. Imagina quantos gestores estão aí, ó, no seu salário, estão no home office, estão em casa, mas, no fundo, não estão conseguindo acolher a BNCC, né? Os professores, e assim, os professores, a equipe nunca teve tão desmotivada como agora. É bem verdade que assim não é fácil motivar essa galera o tempo inteiro, até porque todo o sistema colabora para desmotivar, todo o sistema, né? Mas assim a gente precisa conscientizar, e é essa a proposta, que os diretores consigam conscientizar a equipe do propósito deles e do poder transformador que tem a educação, mesmo apesar de tudo, né? Ou seja, o gestor tem que influenciar a cada um dos professores para serem empreendedores. Não, com certeza. Empreendedores intraeducacionais. Deixa eu só fechar aqui a gravação, que a gente conversa um pouco mais em nós. Ó, Origami OPE. OPE é um método, um dos maiores métodos de ensino aí que estão em milhares de escolas. Nasceu em Curitiba. E assim, é o que eu falei lá para você na nossa conversa. Minha melhor palestra foi de 15 minutos, que na verdade era para fazer uma atividade no intervalo, porque quem estava nesse evento, está aqui, ó, o Léo Freiman, o criador da OPE, o Diego Tamborini. Pô, esse cara tem 1 milhão de seguidores. Uhum. Só que eu não era palestrante. E o evento, ó, a galera, tá vendo? Uhum. Origami. Então, bem legal, bem legal. Essa construção é interessante porque o secretário é racional, mas ele é pessoa. Então, acho que isso é importante você pensar, né? Seu filho, seu neto. Porque quando você traz esses exemplos, lógico, né? O meu interesse também é estar como exemplo, né? Então, falar assim, ó, tá vendo? O pé 1.500. Porque tudo vai construir para o cara pensar o seguinte, falar, cara, que timaço que o André tem. Uhum. Vai dar o show aqui no Zoom, né? Sim. Foi bacana lá, viu? 1.500 professores, modéstia à parte, foi... Muito legal. Sabe qual foi um dos melhores depoimentos? A pessoa falou, eu recebi o certificado, não veio o seu nome aqui, eu estou reclamando. Porque eu falei, eu não era palestrante, então não era para vir um certificado do meu nome. Mas a pessoa reclamou. Mas ficou bem gravado, vou estimular o pessoal a participar, e sabendo que não é só essa apresentação, né? Quem tiver no time aqui, da Elementa, é o primeiro de outros. Isso que eu falo para as pessoas. Você falou que tem R$300 de verba, quem entrar vai aprender Prezi, comigo. Entendeu? Márcio, além do que, assim, nós temos pela frente 16 encontros, 16 blocos de encontros do MBA.
em todos esses blocos, nós vamos precisar de apresentações disruptivas. Não, lógico, Então, a gente está trabalhando junto. Se vendeu... é isso aí. Então, assim, a gente precisa dar uma caprichada nessa agora para poder impactar e, assim, a gente vai precisar trabalhar por mais 16 blocos. São sexta, cada bloco tem sexta, noite, sábado e domingo durante o dia. Então, assim, tem muito trabalho pela frente. Trabalho, muito bom. Deixa eu parar aqui a gravação.